Fazia poucas horas que esse homem tinha matado toda a sua família e parecia que nada tinha acontecido. Christopher foi entrevistado pela polícia depois que a amiga de sua esposa ligou para eles, porque estava preocupada que ela não respondia as mensagens. Todas as perguntas e reações foram gravadas pela câmera corporal dos policiais. Esse, com certeza, é o caso mais difícil de contar até o momento. Esse caso mostra o quão perverso e cruel uma pessoa pode chegar para cumprir seus objetivos. Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Gabriel e esse é o Casos Reais. Logo de começo já vão deixando o gostei, por favor, e também se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado. Prontos? Então vamos para mais um caso. Shanae Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984, em Nova Jersey, Estados Unidos. Filha de Frank e Sandra. Ela tinha um irmão mais novo chamado Frank. Ela mesmo conta que viveu em um lugar que ela não se sentia muito confortável e estava sempre insegura. Ela se casou, porém o casamento foi ainda pior. Ela passou por um divórcio bem difícil, que acabou causando nela mais insegurança consigo mesma. Porém, ela não desistiu. Ela conta que trabalhou muito para dar a volta por cima, e como a família dela não era rica, ela precisou se esforçar muito. E depois de alguns anos, ela trabalhou e finalmente conseguiu construir a sua própria casa, o que foi uma das maiores e melhores realizações dela. Tudo ia muito bem na vida dela, com grandes realizações e conquistas, até que ela começa a se sentir bem estranha. Ela perde todo aquele entusiasmo que ela estava com a nova casa, perde muito cabelo e descobre que está com lúpus, que é uma doença autoimune. Nesse momento bem difícil da vida dela, ela conhece Christopher, apelidado de Chris. Ela conta que se conheceram pelo Facebook e ele tentava muito ficar com ela, mas ela não dava espaço e muitas vezes até mesmo rejeitava ele. Porém, Chris não desistiu, e depois de muitas tentativas, ela se permitiu sair com ele e conhecê-lo melhor. Depois de algum tempo, eles se casam em uma cerimônia bem bonita e emocionante. I wasn't looking for a boyfriend, and all of a sudden I get a friend request. I said, what the heck? I'll never meet him. He's just a Facebook friend. I have a million of them. But the thing about Facebook is you eventually probably meet the person. E vão viver em Frederick, Colorado, Estados Unidos. Contando um pouco agora sobre Christopher, o Chris, ele nasceu em 16 de maio de 1985, na Carolina do Norte, Estados Unidos, filho de Ronnie e Cindy. Ele trabalhava na empresa chamada Anadarko Petroleum e se casa com a Shanae em 2012. Eles compram então uma casa de 5 quartos em Frederick, no Colorado, em 2013, e no mesmo ano tiveram sua primeira filha, a Bella Marie, nascida em dezembro de 2013. E em julho de 2015, tiveram sua segunda filha, a Celeste, apelidada de Cici. Pra gente entender até o momento agora, então Shanae estava passando por aquele momento muito difícil na vida dela, onde ela descobriu que tinha lúpus. Ela já estava passando por essa fase. Então ela conhece Chris, um rapaz muito atencioso, que gostava muito dela. E no começo ela não queria muito saber dele, mas deu uma chance para ele, acabou saindo, conhecendo melhor ele e acabaram se gostando. Eles se casam então em 2012, em 2013 eles têm a primeira filha deles, eles vão morar numa nova casa e apesar de desafios financeiros, eles tinham uma boa casa em um bom bairro, eles tinham 2 lindas filhas bem alegres e aparentemente um casamento bem feliz. Shanae e as crianças fizeram uma viagem para a Carolina do Norte por 6 semanas, para ver tanto os pais dela, também como para ver os pais do Chris. E ele iria depois da 5ª semana por conta do trabalho, então ao todo ele ia ficar 1 semana ali na viagem com sua família. E na casa dos pais do Chris, a Shanae acaba discutindo feio com sua sogra, porque a filha mais nova dela, a Celeste, como disse para vocês, a apelidada de Cici, ela tinha problemas alimentares e não podia tomar sorvete. E a sogra dela dá justamente sorvete para ela. Shanae e a sua sogra tiveram uma discussão bem acalorada e a Shanae decide voltar para a casa dos seus pais e comemorar o aniversário da Cici ali mesmo.
e os pais do Chris não foram nesse aniversário. Shanae começa a perceber que o Chris estava muito distante dela e também das crianças. Ela começa a cobrar ele, falando para conversar com a sua mãe e explicar o que ela fez ali de dar sorvete era um perigo real para a vida da Cissy. E o Chris fala que vai conversar com a sua mãe e vai resolver isso. Mas Shanae ali já começa a perceber que ele estava muito frio com ela. Por meio das conversas com o Chris via telefone, via celular, é possível ver ela muito insatisfeita com ele. Por o Chris ainda não ter ligado tanto para suas filhas como também para ela, para falar que estava com saudade, mesmo depois de ter passado alguns dias de viagem. Shanae acaba desabafando também com sua amiga via texto, porém ela acha que ele está assim, né, meio frio por causa da discussão que ela teve com os pais dele. E a sua amiga fala que quando ele chegar ali, tudo ia ficar bem. Mas infelizmente não é isso que acontece. Chris chega onde estava sua família e apesar de beijar e abraçar Shanae no aeroporto, ela sente que depois disso, ele nem queria mais estar junto com ela. E também nem ter relações. Ele falava que não tinha acontecido nada, que somente estava cansado e pensando em outras coisas. Mas a Shanae até conversa com a amiga dela e acha muito estranho de ter passado mais de 5 semanas e ele nem procurar ela para fazer nada. Então, ela já começa a desconfiar que ele estava a traindo. Então, assim que Chris chega de viagem lá para ficar com sua família, eles ficam mais uma semana na casa dos pais da Shanae. E o Chris, aquela coisa que eu disse pra vocês, fica bem frio tanto com a Shanae, com a esposa dele, e também um pouco com as crianças, mas mais com ela. Então, depois de uma semana ali se divertindo, indo pra praia e toda essa desconfiança, eles acabam voltando de viagem, mas a Shanae estava bem desconfiada que ele poderia estar atraindo. Mas também ela ficou pensando que esse afastamento dele, essa frieza, poderia ser por causa da discussão que ela teve com a mãe dele por conta da Cissy. E como ele negou a traição, ela queria fazer de tudo para se redimir com ele, para os dois ficarem bem. Assim que eles voltam de viagem de família, Shanae precisa viajar de novo, mas agora com a sua amiga e colega de trabalho por uma semana. E Chris é quem fica cuidando das crianças. Nesse meio tempo, durante a viagem de Shanae, ela fica mandando muitas mensagens carinhosas para ele, falando que o amava, que estava agradecida por ele cuidar das crianças nessa semana, e pedindo desculpas por tudo que tinha acontecido. Ela estava fazendo de tudo para que os dois voltassem ao normal, né? Os dois voltassem ao relacionamento normal. E no dia que ela voltou também, ficou perguntando o que ele queria para o jantar assim que ela voltasse. No dia do crime, Shanae chega por volta das 1h48 da manhã, no dia 13 de agosto de 2018, depois que a sua amiga a deixou em casa. Tudo começou a ficar estranho mais tarde naquele dia, quando a Shanae faltou à consulta com o médico e não retornou as mensagens de ninguém. E depois que ela também faltou em uma reunião de negócios, a sua amiga foi até a casa dela para ver se estava tudo bem. Ela bateu na porta, tocou a campainha e ninguém apareceu. Ela manda então uma mensagem para o Chris, falando que não estava conseguindo falar com ela e também notifica a polícia, né, do desaparecimento da Shanae e também das crianças. A polícia então faz uma visita de bem-estar na casa da Shanae e do Chris por volta das 13h40. Essa visita de bem-estar é quando um parente ou amigo fala que está preocupado, né, com a pessoa, que não está conseguindo falar com ela, então a polícia vai para verificar se está tudo bem. Eles chegam lá então às 13h40 da tarde e durante a permanência da polícia ali, tudo foi gravado pela câmera corporal que eles usam. Nessa visita da polícia, o Chris conta que a esposa viajou realmente durante uma semana a trabalho e que tudo estava bem. Que ele saiu naquele dia bem cedo para ir trabalhar também e tinha até deixado uma mensagem para ela, mas ela não tinha respondido ainda. Ele encontra então, durante as buscas ali na casa, ele encontra o celular dela e também as alianças na mesa de cabeceira do lado da cama. Enquanto os policiais estavam ali ainda na casa, junto com o Chris e a amiga da Shanae, aparece também o vizinho deles, falando que a câmera de segurança da casa dele tinha algumas gravações interessantes. Na filmagem é possível ver o Chris saindo bem cedo da casa e estacionando a caminhonete dele na garagem.
E em certo momento, o policial pede para o Chris esperar do lado de fora da casa, que ele queria conversar com o vizinho durante um momento. O vizinho então do Chris fala para o policial que ele estava achando aquela atitude do Chris muito estranha, porque ele estava muito inquieto, coisa que ele não é, ele é uma pessoa muito calma, indo para lá e para cá. Ele estava parecendo muito ansioso até, e também que ele nunca parava a caminhonete ali para pegar ou descarregar nada, e isso era uma coisa muito estranha. A polícia então já começa as buscas imediatamente. Eles começam a distribuir panfletos durante o bairro ali, e também eles ficam parando os carros para perguntar se tinha visto aquela mulher e também as crianças, mas infelizmente ninguém viu nada. E como o Chris era o principal suspeito do caso, ele foi logo levado para a delegacia para dar depoimento. Durante a entrevista ali com o policial, que também foi gravado, é bem interessante que o policial ele fica vendo algumas fotos antigas do Chris durante o casamento dele com a Shanae, e percebe que na época ele era um pouco acima do peso, e depois de alguns anos ele começou a fazer academia e estava com o corpo bem em forma, tinha melhorado muito a saúde dele. E o policial pergunta se não era esse motivo das discussões, porque o Chris disse que realmente eles tinham discutido uns dias antes, mas que eles estavam tudo bem, já tinha tudo ficado bem. E o policial pergunta se não era essa relação de ciúmes, porque o Chris estava em forma, se ele estava dando atenção para alguma outra mulher, estava flertando com alguma outra mulher. E o Chris fala que não, que ele nunca traiu a esposa dele, que estava tudo bem entre eles, só tinha discutido mesmo. Ele conta o acontecimento da Cici, que a mãe dele deu sorvete para ela, mas eles tinham discutido, ele e a Shanae, mas tudo estava bem. Enfim, ele fala que esse sempre foi o depoimento do Chris, falando que saiu cedo naquele dia de casa para ir trabalhar. Ele mandou algumas mensagens durante o dia para Shanae e ela também não respondeu e ele não sabia onde ela estava. Mas é aí que tudo muda. Os policiais descobrem uma mulher chamada Nicole. Ela mesmo que chega para os policiais e fala que tá tendo um relacionamento com o Chris. Ela fala que conheceu o Chris no trabalho, no meados de junho, mais ou menos 2 meses atrás, e que ele disse pra ela que estava se divorciando da esposa e também que não gostava mais dela. Então os dois começaram uma amizade e depois começaram um relacionamento. Ela ainda fala para os policiais que não sabia que a Shanae estava grávida de 15 semanas, que só soube pela mídia. Então ela disse que estava muito preocupada realmente com a Shanae e também com as crianças do desaparecimento. Disse ainda mais que não sabia de nada, o que ela sabia era só que o Chris estava casado com ela, que tinha as filhas, mas segundo ele já estava em processo de divórcio. Quando os policiais descobrem dessa amante do Chris, eles têm quase certeza que ele fez alguma coisa com a Shanae e também com as crianças. Porém, ele continua relutante, falando que não fez nada, que realmente traiu ela, mas que nunca ia machucar ela em sentido físico e também muito menos as crianças. Ele passa então por um teste de polígrafo, o famoso detector de mentiras, e ele não passa. A policial que fez o teste nele e também um outro policial fizeram novas entrevistas com ele, depoimentos, para falar, Ela fala que ele não passou no teste, para ele confessar logo que tinha feito com a Shanae e também com as crianças, porque para tirar aquele peso do peito dele. Porém, ele não admite nada. Ele continua falando que não fez, machucou elas, não sabe onde elas estão e tudo mais. Mas chega um momento que ele não aguenta. Ele fala que queria conversar somente com o pai dele ali na sala de interrogatório. O pai do Chris então entra ali na sala de interrogatório e no começo o Chris fica relutante em falar o que tinha acontecido. Ele tá chorando, tá com a cabeça baixa e o pai fica perguntando o que tinha acontecido, o que tá vendo. E o Chris confessa tudo. Porém, ele fala uma coisa que não é verdade. Ele fala que a Shanae chegou de viagem na parte de madrugada, eles começaram a discutir que ele queria separação, que ele tinha conhecido uma outra mulher, que ele não queria mais estar casado com ela. E ele não deixa claro quando ele confessa pro pai dele. Mas fala que ele acabou saindo e quando voltou, não sei se foi pra tomar banho, alguma coisa assim, e quando voltou, a Shanae tinha sufocado as crianças. Ele percebeu que as meninas estavam azuis, mortas, e ele foi e fez o mesmo com a Shanae. Então, esse foi o primeiro depoimento que ele deu. Ele falou que discutiu com a Shanae, ela acabou sufocando as crianças de raiva, e ele, com medo, sem saber o que fazer, também tomado de raiva, acabou matando a Shanae e sufocando ela também. A polícia então tinha uma confissão do Chris, já podia prender ele, mas não sabia onde estava a Shanae e as crianças. E o Chris fala que ele deixou elas no único lugar que ele foi naquele dia, que era uma propriedade do trabalho dele.
uma propriedade um pouco afastada que tinha 2 barris grandes de petróleo. Ele colocou a Chaney, enterrou a Chaney a alguns metros de distância desses barris e as suas 2 filhas ele colocou em um desses barris. Depois de algumas audiências, o Chris ele se declarou culpado. Ele fez isso para não pegar a pena de morte. Ele confessou então tudo o que tinha acontecido. Ele falou tudo o que aconteceu naquele dia. Ele fala que a Chaney chegou de viagem do trabalho por volta das 2 da manhã, na madrugada. Ele percebeu que ela já estava bem desconfiada dele, porque daquela viagem que ela ficou fora 5 semanas com as meninas, ele acabou saindo com a amante dele e acabou indo no restaurante, comprando algumas coisas no cartão de crédito, e ela tinha visto isso. Então ela já estava muito desconfiada que ele estava traindo ela. Mas quando ela chegou de viagem, daquela viagem de trabalho, né, da madrugada, eles tiveram até relações sexuais naquela noite, como muito tempo não tinha feito. Ela pensou que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem, já que ele tinha negado, né, que não estava traindo ela, e ela estava acreditando. Mas quando amanheceu, ele já acordou ela falando que queria se divorciar, que não gostava mais dela, que não estava mais amando, que já tinha uma outra mulher. E foi aí que tudo desmoronou. Ela falou que já sabia, que já estava muito desconfiada que ele estava traindo ela, que ele nunca mais ia ver as meninas na vida dele. Então ele surtou. Ele fala que acabou matando ela, sufocando, e colocou nas cobertas. E nessa hora foi quando uma das filhas dele entrou no quarto, perguntando o que tinha acontecido com a mãe dela. E o Chris fala que ela está doente, então coloca ela no carro, no banco de trás do carro, e também coloca as meninas junto. E dirige até aquele local onde ele ia enterrar ela. Lá ele sufoca as filhas deles uma a uma, com um cobertor, o próprio cobertor delas que ele tinha levado junto. E é bem triste porque ele fala que uma das meninas fala pra ele: você vai fazer a mesma coisa que você fez com minha irmã? Então isso é uma coisa muito triste no depoimento, num documentário que eu vi que tem na Netflix. Eu recomendo que vocês assistam também, que lá tem as filmagens, ele falando tudo. Então é muito triste ver isso. Uma pessoa ter capacidade de matar a esposa e também as 2 filhas pequenas, que não tem nada a ver com isso. E uma outra coisa muito triste, até mesmo revoltante, foi que muitas pessoas, até mesmo em noticiários, ficou culpando a Chaney, falando que a culpa era dele ter feito isso, ter matado ela e as filhas, porque ela pressionava muito ele, era muito mandona com ele. Então, assim, ele não se sentia homem com isso, essas coisas que acontecem. Então, muitas pessoas também ficaram mandando mensagens, cartas para a família da Chaney, os pais dela, também o irmão, falando muitas coisas horríveis. Ele teve até que ir em público, na televisão, diante das câmeras, para pedir para parar com aquilo, para seguir com as vidas, porque a filha dele já tinha morrido e ele estava muito triste, né, em luto. Então é incrível você ver que as pessoas ainda culpam a vítima numa situação dessa, de um cara, do marido ter matado a esposa e também as 2 filhas pequenas. Então é uma coisa muito, até mesmo inacreditável de ter acontecido. Infelizmente aconteceu mesmo. Chris se confessou culpado dos assassinatos em 6 de novembro de 2018. A pena de morte não foi proposta pelo procurador distrital, a pedido da família de Shannon, que não desejava mais mortes. Eles apoiaram então a sua decisão de aceitar o acordo judicial, e em 19 de novembro ele foi condenado a 5 prisões perpétuas, 3 consecutivas e 2 concorrentes, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também recebeu 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez de Shannon e 36 anos por 3 acusações de ocultação de cadáver. E em 3 de dezembro de 2018, Christopher foi transferido para um local fora do estado, devido a questões de segurança. E em 5 de dezembro, ele chegou a uma prisão de segurança máxima e continua lá, cumprindo a sua prisão perpétua. As últimas notícias que eu vi sobre ele está cumprindo ainda a prisão perpétua naquela prisão de segurança máxima. Ele vive bem isolado dos outros detentos, porque até mesmo aqueles detentos da prisão de segurança máxima não quer se reunir com Chris, por uma pessoa que matou as próprias filhas. Ele vive isolado na maior parte do tempo, e um colega de cela disse que ele vive sofrendo muito da própria angústia que ele mesmo causou. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui.
Por favor, coloque nos comentários o que vocês acharam desse caso. Realmente é um caso muito triste, é um dos... Se não for o pior caso que eu vou contar até aqui, até nos próximos casos. Então, coloque nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado. Também coloque com uma dica de próximo vídeo, algum caso que vocês querem que eu conte aqui. Também deixe um gostei e compartilhe esse vídeo, que é muito bom pro meu trabalho. E também não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e nos vemos no próximo caso.